e é um cara que vai poder falar com mais propriedade do que está acontecendo pelo lado de lá. Consegui contato com meu amigo Regis, obrigado por ter vindo, sei que aí você não deve estar passando por um momento nada agradável e nada plausível, né? Mas, por favor, boa noite, seja bem-vindo de volta a essa casa depois de algum tempo. Fala um pouco para a gente sobre como é que está a situação aí no Sul, como é que está aí em Caxias, inclusive, né, que é a sua cidade, e como é que vocês estão vendo toda essa mobilização do Brasil e sobre o futebol também. Boa noite, João, Wesley. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. Vocês me ouvem bem? Tá ok o som? Excelente. Beleza. Realmente é um momento que muito complicado, né? Que pro estado do Rio Grande do Sul, né? Foi muita chuva, assim, realmente a maior enchente da história já vista aqui. E Caxias do Sul, na verdade, é cidade da Serra Gaúcha, né? Então é a cidade que tá mais no topo, né? Tá mais em cima. E aqui a gente não tem tanto problema com a questão de alagamento na cidade. Aqui o grande problema são os desmoronamentos, né? Então a gente foi bastante afetado nesse sentido, né? Desmoronamentos de áreas de encostas, né? Que estão para desmoronar. Ainda tem um bairro em Caxias que está totalmente isolado por conta disso, né? Tem uma encosta que está com risco de desmoronar. E nas demais regiões, né, aonde passam os rios, toda a água que sai da serra, região de Caxias, de outras cidades aqui, elas descem por rios que chegam na região de Porto Alegre, Canoas. Então, são as regiões onde hoje tem o maior problema de alagamento, né, que as cidades estão totalmente alagadas. Então, a Caxias ainda está se recuperando, digamos assim, mas os principais problemas hoje no estado estão na região metropolitana, né? Região de Canoas, Porto Alegre, os principais trechos assim que o Rio Grande do Sul está com muitas dificuldades, né? E esses rios por onde eles passam, pelas cidades onde eles passam, eles deixaram muitos estragos, né? Um exemplo, o município de Roca Salles, que é uma cidade pequena, mas que já é a segunda, terceira enchente que sofre esse município. Então, é muito complicada a situação, a gente vê as imagens e é bem triste, né? Mas, graças a Deus, a população de todo o Brasil, né, está se mobilizando, está auxiliando, e a gente é muito grato a isso, né? Todo mundo que está contribuindo e ajudando aí a reerguer de novo, né, o estado que foi tão afetado, né? Regis, entrando um pouco na geografia, só para ver se eu consigo entender, talvez pode ser até um questionamento da galera que está no chat. Como que funciona como essa água vai desaguar? Tipo, por onde ela sai e o que está se tem algo travando ela, o que é? Você consegue trazer isso para a gente? Sim. Então, a região aqui, Caxias, região de Bento Gonçalves, essa região mais dos municípios da Serra, ela tem as cabeceiras dos rios, né? Então, os rios começam por aqui e eles passam por toda a região dos vales, né? Que são as descidas da Serra. Então, região de Lajeado, região de Roca Salles, Santa Teresa, Mussum, Encantado, esses municípios que fazem toda a costa do rio, né? O rio passa pelo meio dessas cidades. Então, essas cidades realmente foram muito afetadas pelo rio. E as cidades do Rio Grande do Sul estão em estágios diferentes. Essas cidades, o rio já está num nível bem menor, não está na normalidade ainda, mas já diminuiu bastante. E essas cidades elas estão começando o processo de limpeza, de reorganização da cidade, né? E todos esses rios, eles chegam, falo Rio Jacuí, Rio Caí, todos eles desaguam na região de Porto Alegre, na região de Canoas, região de Porto Alegre, onde entram no Rio Guaíba, que é toda aquela área que hoje está alagando Porto Alegre, que é a região do Guaíba. E do Guaíba, deságua na Lagoa dos Patos e sai no oceano lá embaixo do estado, na cidade de Rio Grande, onde tem o porto. Então, existe uma única saída para toda essa água, que é lá em Rio Grande.
Então, nesse meio tempo, essa água que começou aqui, ela atravessa todo o estado, digamos, para poder sair lá embaixo em Rio Grande, né? Então, por isso que hoje as regiões mais aqui em cima da serra, elas já estão com condições de água bem menor, não tem trechos assim de alagamento. Os rios que estão diminuindo, mas a região de Porto Alegre, ali onde tem o Guaíba, região de Canoas, São Leopoldo, esses municípios mais afetados aí, a água tá com uma velocidade muito baixa, tá baixando numa velocidade muito baixa, e a gente tem amanhã, a princípio, o retorno da chuva para essas regiões, né? As previsões. A gente teve domingo, a partir do meio-dia, segunda e hoje, tempo ensolarado, né? Foi tempo bom, mas agora para os próximos dias já existe uma previsão de chuva novamente, né? Então, não tão forte como foi essa, mas ainda tem essa preocupação, né? Porque o solo está encharcado e dificulta muito a penetração da água no solo, né? E Caxias e Juventude, eu sei que você é caxiense, o futebol aí, o Juventude pediu, né? O Juventude era a favor da paralisação, acredito que o Caxias também, né? Por conta, né, do momento não ser propício a isso. Eu quero saber a sua opinião a respeito de futebol, campo bola. O que é que você acha a respeito disso e o que você quer pensar a respeito disso? A respeito de futebol aí, o que é que vocês estão pensando a respeito? A gente está numa situação que ainda, sinceramente, a gente não consegue pensar em futebol, né? Porque existe uma mobilização muito grande nas cidades de voluntários, de arrecadação de doações. Os próprios clubes, Caxias, Juventude, aqui em Caxias, são pontos de doações. Já foi arrecadado muitas toneladas de doações nos 2 estádios que estão recebendo essas doações, estão distribuindo para as cidades mais afetadas. E os clubes, eles estão, até os próprios jogadores, direção, todo mundo envolvido nisso, né? A gente não teve tanto problema com questão de alagamento dos centros de treinamentos, dos estádios, mas um ponto que a gente observa assim é que não tem clima para futebol, as pessoas estão envolvidas em auxiliar as comunidades afetadas, né? Então, eu acho que é correta a decisão da CBF e o pedido dos clubes e da Federação Gaúcha de, nesse momento, não tem espaço para futebol, né? A gente está numa coisa que é muito maior, um objetivo muito maior. E Porto Alegre, por exemplo, os clubes dupla Grenal não está conseguindo nem treinar, o pessoal não consegue sair dos apartamentos, sair de casa, né? Porque está embaixo d'água Porto Alegre. Então não tem como pensar em futebol. As pessoas estão preocupadas em salvar vidas, em doações. E na minha visão, eu acho que a questão de paralisar o campeonato, né? Principalmente a Série C e Série D. Existe calendário se fosse paralisado, né? Porque a Série C e Série D termina setembro, outubro. Então essas divisões seriam tranquilamente ok para atrasar algumas rodadas ou paralisar por um certo período. A Série A e a Série B é um pouco mais complicado, né? Pela questão de calendário. Mas, na minha visão, eu acho que seria um momento de pelo menos umas 2 semanas, assim, até recuperar, as coisas começarem a voltar. A normalidade vai levar algum tempo, mas para ter algum tipo de equilíbrio para as cidades ter trânsito normal, para as coisas começarem a fluir, acho que deveria ficar parado o futebol, né? Porto Alegre, o aeroporto vai ficar fechado o mês todo. Então, eu vejo que dentro desse mês, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem condições de ter futebol. Você acha justo o Brasil inteiro continuar jogando e vocês parados? Na minha visão, os clubes daqui sim podem ter um prejuízo quanto a isso, né? Eu vejo que deveria ser olhado de uma outra forma. Entendo que existe muitas coisas por trás, né? Questão de patrocínios, esse tipo de coisa, mas eu acho que deveria estar sendo olhado com o viés da causa maior, que é o que a gente está passando aqui, né?
Então, na minha opinião, deveria sim ser paralisado o campeonato, né? Como eu falei, tem essa dificuldade das datas, principalmente Série A e Série B, mas eu acho que não é nada que não possa ser organizado depois, né? E estruturado, porque a gente já teve uma situação da pandemia, né? Que foi feita dessa forma, mas houve adiamentos, e eu entendo que o mês de janeiro, por exemplo, os clubes teriam um prejuízo de não ter uma pré-temporada, mas o campeonato poderia se estender até esse período tranquilamente, né? Digo Série A e Série B, que teriam principalmente mais afetados, e a Série C e Série D teria todos os meses de outubro, novembro e dezembro para ser concluída. Então, na minha opinião, eu seria favorável, sim, que tivesse paralisação dos campeonatos, né? E que todo o foco fosse para essa questão da recuperação, da reorganização do Estado, que vai levar meses e eu diria até anos aí para recuperar de vez a estrutura das cidades, né? Tem mais alguma pergunta, Wesley? A minha questão era mais. Agora, falando de forma direta, você falou que você acredita em questões de 30 dias, no mínimo, para voltar com o futebol. No mínimo, isso. Mas, tendo em vista tudo que você está vendo aí, você acredita que, tendo em vista essa resposta da CBF, porque, querendo ou não, sem esse digo que. Tem o digo que fico, né, do Brasil, né, lá da época. E tem o digo que vai continuar. O que você acha e qual movimento os clubes devem tomar aí, tendo em vista. Não estou querendo dizer o que você pensa, mas, tipo, tendo em vista, tá, eles não vão parar. O que vocês acham que os clubes vão fazer? Subir para o Paraná mesmo? Ou vão tentar na marra na justiça paralisar esse campeonato? Ou pelo menos paralisar os jogos que estão? Você se refere aos clubes gaúchos na Sim. pergunta. Ao que eu observo, assim, os clubes estão muito. Vamos lá, Caxias, os clubes já retomaram treinamentos, estão treinando nos CTs, né? O Caxias voltou a treinar num determinado período do dia, né? Treina um turno. Porto Alegre não tem condição nenhuma, né? E eu falei 30 dias porque é o tempo que o aeroporto vai ficar fechado, né? Que é o mínimo que vai ficar fechado, que a gente tem informação que até 30 de maio o aeroporto de Porto Alegre não vai receber nenhum tipo de voo. O aeroporto está totalmente alagado. A gente está com o aeroporto aqui de Caxias do Sul como um aeroporto que está sendo a sede, digamos assim, da Defesa Civil. Os aviões, helicópteros que estão auxiliando nos resgates estão fazendo os abastecimentos aqui, porque aqui é onde a gente ainda tem bastante combustível para as aeronaves, questão de querosene, enfim. E então eu falei dessa questão dos 30 dias pela questão dos aeroportos, né? Talvez vai ter que acontecer isso, dos clubes chegar a um determinado período em que a CBF determinou ali, eles vão ter que tentar ir jogar em outros locais, outros estados, né? Porque aqui vai ficar difícil das equipes visitantes estarem chegando. Mas eu entendo que assim, no mês de maio não deveria ter nenhum jogo, tá? Aqui envolvendo os clubes gaúchos, inclusive deveria ser a paralisação do campeonato. Se tem a expectativa que comece a baixar água em Porto Alegre, já começou a baixar um pouquinho, mas está baixando no nível muito devagar. Está chegando mais uma onda de chuvas aí e vai mudar a rota do vento, né? E essa questão do vento também interfere no deslocamento da água para a região de Rio Grande, Lagoa dos Patos. Então, vai ser bem devagar para poder baixar toda essa água, para o pessoal começar a limpar, né, as ruas. O pessoal está sem água, sem luz na região metropolitana ali de Porto Alegre, Canoas. Então, como eu falei, não tem como se pensar em futebol em um momento como o que a gente está passando aqui, né? Então, na minha visão, acho que os clubes não vão entrar em questão de justiça ou algo do tipo, não vejo que estariam fazendo esse movimento. Mas possivelmente, se dentro de 30 dias ainda não estiver restabelecido as coisas, os clubes voltarem a treinar e a gente estiver com aeroportos fechados, condições não muito boas ainda, eu não descartaria que os clubes deslocariam para outro estado para poder jogar, né?
Não tô ouvindo. Eles subiriam a serra para poder pegar um avião para ir para lá? Como é que tá a estrada? Aí a gente tem outro problema. A gente está com a questão das estradas para Porto Alegre e também para a região de litoral aqui da Serra totalmente bloqueadas. A gente teve a BR-116, que é a rodovia que liga Caxias a Porto Alegre, principalmente. Ela tá totalmente foi levado o asfalto, né? Ali vai vários meses para poder reconstruir. Existe um outro trecho que liga, que é passando por Farroupilha, também descendo uma serra, que ali caiu barreiras, isso vai ser limpado nos próximos dias, mas depende de tempo bom para não desmoronar mais, né? Então, a gente está com esses problemas. A gente tem acessos até chegar a Porto Alegre que estão sendo utilizados por veículos de emergência, né, para trazer combustível para a cidade de Caxias, que também está praticamente isolada dos outros municípios de lá de baixo, porque a gente chegou a ficar sem combustível em questão de um dia aqui, para chegar a mantimentos e para levar doações para essas regiões. Então, só está passando esses tipos de veículos em uma estrada que é de difícil acesso, né? Enfim. Então, a logística está bem complicada. Por isso que eu entendo que nesse mês a gente não vai pensar em futebol aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço demais a você pela participação, pelos esclarecimentos, e é bom ter uma voz. E desejo o melhor para o pessoal do Sul, que o tempo firme, que as chuvas, embora seja tempo de chuva, seja o período que vai esfriar bastante, aí já está esfriando, né? Inclusive a possibilidade de ter 10 graus aí no Sul é brutal, o que é algo, entre aspas, normal para vocês. Mas para a gente não é normal ver o que está se passando e ficar de boa, ficar alheio. Infelizmente, não é uma situação que dê para ficar alheio. E a gente tem que ter, para além da simpatia, a gente tem que ter empatia para poder entender como é que essas coisas funcionam. E agradecer a você também, né, por um momento que deve ser complicado para você estar vindo aqui para prestar esses esclarecimentos, Regis. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, a gente poder trazer também essas informações, né, para todos. Realmente tem essa questão do frio que se tem essa previsão, né? A gente está com chuvas bem fortes na região de Pelotas, Rio Grande, que é onde desaga toda essa água que sai de Porto Alegre região. E já existe essa possibilidade de alagar também toda essa área que contorna a região da Lagoa dos Patos, ali, Pelotas, Rio Grande, Eldorado, né? Essas regiões aí. Então, fica o apelo a quem se sentir confortável, né, e se sentir tocado em poder auxiliar de alguma forma. Sei que em todos os pontos do Brasil tem praticamente doações, está tendo alguma ação, ou tem as próprias vaquinhas aí que está sendo organizado. Então, fica o meu recado aí e desejo a todos aí que venham dias melhores, né, que a gente possa trazer boas notícias aí futuramente. Obrigado. Aproveite e coloque aqui um QR Code aí, quem se sentir confortável, né, fazer uma doação para o pessoal lá no Rio Grande, QR Code na tela, aponta a tela do seu celular, faz aí qualquer valor mesmo. Qualquer valor. Se você tiver bem grana, bastante grana, se você tiver uma condição, qualquer valor, seja solidário, ajude, porque eu acho que é disso que a gente sobrevive, tá? Agradecer ao Regis pela participação aí. Tamo junto, meu irmão.